Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal. Lembrando que esse vídeo são os vídeos especiais que eu estou gravando as cartas de maio. As cartas que eu recebi na minha sintonia, que foram psicografadas. E hoje eu estou aqui para gravar mais uma cartinha de uma mamãe para a filha e os irmãos. E nesse momento eu peço a sua atenção para observar o passo a passo dessa família para encontrar a minha sintonia. A Giane é uma seguidora da região do estado de São Paulo e ela nos encontrou aí nas redes sociais. E daí ela começou a seguir o nosso canal, sempre atenta às notificações, postou lá no grupo, né, de apoio no Telegram a solicitação, solicitando uma carta de um espírito amigo, depois do paizinho dela e mais tarde da mãe. Então ela, uma seguidora assim, dedicada, buscando, né? Ao mesmo tempo ela estava se preparando espiritualmente. Por que eu falo preparando espiritualmente? Por conta de um curso que ela fez conosco na nossa sala, né? Por pouco tempo, mas foi eu creio que foi o tempo necessário que ela tinha que buscar, né? Ela passou o tempo permitido, até mesmo para que ela buscasse esse gosto para estudar, para conhecer, para aprofundar mais nas questões espíritas, para conhecer os seus talentos, para conhecer a mediunidade ostensiva de que ela é portadora. Então, tudo isso foi agregando valor e juntando tudo, ela recebe ali uma carta de um espírito amigo, de um orientador espiritual. A partir daquele momento, ela passou a entender, né, o que acontecia do outro lado da vida, por que essas pessoas vinham ajudar, porque ela sentia sempre a presença desse espírito amigo ao lado dela. Mais tarde, ela recebeu uma pintura, né, uma tela, se não me engano, acho que ela recebeu uma tela pintada, né, enviada por esse espírito amigo. E numa outra ocasião, ela recebeu a carta dos pais dela, aliás, do pai dela, o senhor Paulo. Então, nesse momento, eu quero chamar a atenção porque a mãezinha dela estava muito doente, vivia passando por uma expiação severa aqui na Terra. Durante muitos anos, passou deitada, era de casa para o hospital, né? A família tinha problema de desarmonia e ela sempre cuidava da mãezinha dela. Mas, num determinado momento, surgiu vários imprevistos, né? E o paizinho dela lá de cima manda uma cartinha para ela, pedindo para ela cuidar da mãe, que ela estava passando por uma expiação severa, que ela precisava dos cuidados dos filhos também. E esse despertar veio cada dia mais, né? Ela agradecendo pela orientação recebida. Tudo isso, gente, aqui no nosso modo virtual. E aí a mãezinha dela desencarna, não passou muito tempo, a mãezinha dela desencarnou e ela falou, olha, Nancy, eu entendi o recado do papai, eu entendi o recado que ele mandou lá na carta dele, né? Eu sempre leio, releio, escuto, né, o áudio da carta e entendo muito bem o que ele quis me pedir. E aí, pouco tempo depois, a mãezinha dela desencarna, né, desencarna. E ela já está lá no centro, estudando, se dedicando, entendendo um pouco mais sobre esses talentos dela. E certo dia, ela assistindo uma das lives nossa aí no canal, falou que estava muito feliz porque sentiu o abraço da mãe dela lá nos trabalhos. Veja bem. Ela sentiu o abraço da mãe, dos familiares. Ela sentiu aquele espírito amigo, aquela espiritualidade benfazeja, que os procurou para abraçá-los e dizer, nós estamos aqui. Tudo bem. No dia seguinte, né? Vamos lembrar que não foi bem assim no dia seguinte, foi naquela noite em que ela recebeu a visita da mãe dela, o abraço lá naquele centro. Foi o dia que a equipe espiritual me levou para ouvir a mãezinha dela para ditar essa carta. E vamos à carta da dona Helena para a filha Giane e os irmãos. Maio de 2023. Filhos amados, Giane, Wagner e Dória. E todos os familiares que deixei na terra, incluindo nossos filhos peludos, que sempre os protegi.
Eles também são filhos de Deus e merecem todo o nosso amor e carinho e cuidados. No entanto, estou emocionada enquanto recebo ajuda para escrever esta carta que venho suplicando Jesus Cristo, desde quando senti que meu corpo não mais respondia aos impulsos físicos. Foi nesta hora que busquei forças para lutar, para não ficar, e não foi possível. Porém, para que eu pudesse falar aos filhos que deixei como prova dessa dolorosa passagem para a casa de Deus, estou ciente de que eu não morri. Somente agora eu entendo, após muitos esclarecimentos, sobretudo quando o assunto era sobre a nossa família. A mamãe Helena vive na casa de Deus. Essa é a minha nova morada, meus filhos. Estou melhorando sobre a minha resistência, que foi enorme em ficar. Porém, após alguns dias mais esclarecida, implorei ao Mestre Jesus para escrever e abraçá-los neste primeiro dia das mães, sem a minha presença física, que tanto lutei para ficar, mesmo doente. Mas não dei conta. Escrevo com a ajuda dos mensageiros de Deus, para pedir paz, saúde, alegria e perdão para todos que não foi possível em vida. Era chegada a minha hora, porém fui resistente. E por muito tempo, mesmo passando por uma expiação severa na terra, fui um espírito rebelde. E sem poder fazer muita coisa, ficava zangada. Devido não ter como fazer o que gostaria. E mesmo impossibilitada de fazer coisa alguma, meus pensamentos interferiam na minha viagem de volta para a casa de Deus. Eu não queria partir. Na condição de mãe eterna, a minha chegada ao plano espiritual foi triste para o meu coração. Porém, o papai Paulo veio me receber. É ele quem me ajuda, em companhia de outros irmãos que me ofereceram um abrigo. Eu queria mesmo, minha filha, era pedir perdão de joelhos para Deus pelo meu comportamento com vocês. Mesmo que não seja possível, pois ainda é cedo. Meu coração sinaliza que a união de todos é importante para sentir paz e prossiga caminhando, mesmo que devagar, para quando chegar a hora de ajudar nesse recomeço que acontece a cada dia por aqui. Emocionada ao reencontrar tantos irmãos que me ajudaram, rogo ao Mestre Jesus o amor que carrego em meu peito pelo apoio recebido nas horas derradeiras, e que nada me faltou. As aflições experimentamos nos dois mundos, meus filhos, pois não tenho como negar que nos derradeiros momentos fiquei aflita e ao partir eu queria ficar no meu cantinho, que não era mais possível. Daqui a minha vontade era de falar o mais rápido, que não estou muito distante. Sou um espírito que ainda precisa lutar para ajudá-los. Esse é o meu propósito, enquanto sigo confiante no nosso reencontro para unir nossos corações. Ainda estou nesta peleja, mas busquei esse consolo para aliviar esses corações que deixei, pois não é fácil rever um passado difícil, vivenciado há pouco. Consegui revirar meu passado para rever os fatos e fui surpreendida quando não tenho mais condições de ajudá-los da forma que gostaria. Porém, tenho muito a agradecer pelas orações e o amparo dos Espíritos bondosos que nos conduz a esse recomeço e merecimento. A escola na Terra foi rica de muito aprendizado. Tínhamos que nos reerguer a cada dia. O tempo foi enorme. Porém, temos que lutar fervorosamente contra o nosso comportamento que nos incentiva a essas atitudes impensadas.
Pois tem pessoas, meus filhos, que guardam mágoas para o resto da vida. E assim conservamos o veneno em nós. E não nos curamos enquanto é tempo. Para o meu coração de mãe, a minha melhora tem sido satisfatória e renovada. A cada dia para celebrar meus dias com quem segurou minhas mãos na hora do adeus. Minha filha, o papai Paulo. Segurou minhas mãos na hora do adeus, minha filha, o papai Paulo. Foi ele quem veio me receber, me ofereceu o colo e o apoio que precisava nos derradeiros momentos. Esse foi o meu merecimento ao entrar no mundo dos espíritos. Não foi fácil vencer o medo, as dores, as dificuldades, o orgulho, os obstáculos e a insegurança, acompanhada de uma saudade profunda. Saudade essa, meus filhos, que só valorizamos quando percebi que não dei conta de unir a nossa família da maneira que um dia prometi a Deus e não dei conta. Quando aqui cheguei, ainda estava muito doente e me foi permitido pedir ajuda quando melhorei um pouco para renovar minha fé e buscar forças para nutrir minha mente de esperança. A nossa casa e a família que construímos não era mais a mesma. Porém, havia deixado todos com o coração cheio de mágoas que ainda magoam quando as lembranças são recordadas com tudo o que passamos. Faz parte, meus filhos, desse emaranhado de obstáculos. Não nos livramos desse sofrimento de imediato. Só o tempo dirá o quanto é doloroso rever o que eu não tenho como consertar. Já aconteceu. Que foi a falta de harmonia, paz e alegria. E não conseguimos vencer. Os melindres e as diferenças que nós mesmos imploramos um dia para superar e não dei conta de reagir por conta desse doloroso resgate enquanto estava doente. Não sei se vocês estão entendendo o que escrevo com a ajuda dessa equipe que me acolheu e me preparou para esse reencontro. A nossa escola foi inundada de obstáculos, mas carrego comigo, no fundo do meu coração, gotas de amor que um dia Deus me permitiu guardar em meu coração de mãe por toda a eternidade. As expiações dolorosas experimentadas na terra, para quitar débitos contraídos em outras existências. E às vezes não nos damos conta do orgulho que interfere nesse reajuste familiar. Os momentos felizes, meus filhos, temos que recordar. Todos foram importantes para agradecer a Jesus Cristo pelo nosso amor, para que um dia Ele nos conceda um bom lugar para celebrarmos com alegria e gratidão com a nossa família. Daqui vou orando por todos nós, em companhia de irmãos bondosos que me ajudam nessa tarefa. Vocês ficaram, meus filhos, e a mamãe está em outra dimensão. Pois só tenho gratidão pelo acolhimento que nunca me faltou. Pois vivia de casa para o hospital durante anos. Era algo que não aceitava e chegava a descontar naqueles que me ofereciam amor e cuidados. Peço que cada um seja o primeiro a dar o primeiro passo para construir a paz em vossos corações. Ficarei mais feliz quando vier a acontecer. Peço a Deus cuidar desse momento que significa a paz e o amor que um dia recebemos para mais uma caminhada terrena. E que seja quando cada um estiver preparado. Quando aqui cheguei, na minha nova morada, nada pude trazer. As dores e angústias provocadas pelas enfermidades me fizeram sofrer. Mas recebi ajuda enquanto melhorava para conversar com Deus. E pedi perdão pelas minhas falhas e pelo apego que ainda fere meu coração.
Não entendia o quanto é valioso aceitar o que nós mesmos pedimos. Isso me fez buscar esse desabafo para pacificar meu coração de mãe e me sentir mais leve, com a permissão de Deus. Sei que vocês não estão aguardando essa carta que representa a minha busca pelo reajuste que eu mesma pedi. Meus filhos, e hoje, na condição de espírito eterno, não tenho como negar que, mesmo doente, eu falhei muito. Agradeço a Deus por tudo que passei na terra, aos meus filhos e netos, o meu eterno amor que jamais irei permitir que seja diferente. À nossa filha Giane, todo o amor do mundo. Somente agora, filha, pude rever meus dias de luta ao seu lado. Peço agradecer meu genro pelos cuidados com você e meus netos. Pela sua coragem de nunca me abandonar. Pelos dias turbulentos pelo meu apego. Sinto que eu tinha que falar algo para seu coração, que também é mãe. Nesta atual existência, rogo ao Mestre Jesus amparar seu coração para reconstruir seus dias com alegria. E se um dia Deus me conceder uma nova encarnação, pedirei a Ele mais uma oportunidade de ser sua mãe para cuidá-los, como aconteceu comigo. Enquanto você cuidava dessa mamãe, eu senti o seu eterno amor, porém no auge das dores, eu não soube agradecer. Portanto, receba minha bênção de joelhos, pois esse desabafo faz parte desse momento de melhora e cura para os nossos corações. Agradeço também pelos cuidados recebidos em vida, enquanto estava deitada numa cama dando trabalho para meus filhos, pelas noites mal dormidas, pelo tempo que não fui capaz de pedir essa união entre todos. Pois isso, meus filhos, eu vi quando fui esclarecida. Não preciso falar o que não aconteceu. Faz parte e isso se chama família eterna. Eu queria vocês todos perto de mim. Porém, em alguns momentos, tínhamos que nos afastar e cada um com sua tarefa cuidava quando dava conta. Espero que não me levem a mal minhas palavras. Daqui, meus filhos, nada posso esconder. Tudo isso só foi possível rever como se fosse um filme e posso falar aos corações que as preces recebidas foram muito importantes. Pois quem nos conheceu lá na nossa cidade, nas horas derradeiras, não esqueceram de mim. E eu fiquei junto com vocês, com a permissão de Deus. Deitada estava, deitada fiquei, e nada trouxe comigo. Portanto, a luz do Mestre Jesus será o caminho para rever nossa família, sendo abençoada e unida como Deus nos proporcionou. Daqui estarei rogando com fé e esperança. Saudades eternas. Que Deus os abençoe. A todos da nossa família. Helena Lima de Souza. É uma carta que a gente precisa analisar com calma. Veja bem, eu até separei alguns pontos para a gente aproveitar para fazer uma análise aqui com vocês, o quanto Deus é misericordioso e nos proporciona esses reajustes, essa melhora, essa alegria de viver, essa oportunidade de uma mãe pedir perdão para os filhos, para a família, por causa da sua rebeldia, porque é duro você ver uma pessoa deitada, passando por uma doença grave, onde ela tem que receber tudo nas mãos, vindo dos filhos, vindo da família, e isso não é nada fácil. Porque nós sabemos que todos nós temos a nossa família, nós temos que trabalhar, temos que buscar ajuda, temos que ajudar, temos que dar atenção para todos. Mas aquele que está deitado, ele tem uma atenção maior, um amor diferente, um cuidado diferente.
E aqui ela diz: escrevo com a ajuda dos mensageiros de Deus para pedir paz, saúde, alegria e perdão para todos que não foi possível em vida. Entendeu? Então isso é gratificante nesse momento porque ela está desabafando, escrevendo. E os filhos, quando receber essa carta, vai perdoar essa mãezinha, vai falar. A senhora já estava perdoada e todos caminham livremente. Aqueles obstáculos, aquelas dificuldades, parece que elas vão ficando para trás. Virando páginas, aquelas páginas que você escreveu, aquela dolorosa passagem, você vai virar e vai escrever algo novo, recomeçando ainda hoje. Quando ela diz que ela fala sobre os filhos peludos, deve ser os bichinhos, os cachorrinhos, as coisas que ela deixou. Porque ela queria muito estar aqui ainda, mesmo doente, no Dia das Mães, para celebrar com os filhos. Porém, não foi possível. Aí ela diz, bem no finalzinho desse parágrafo: mesmo impossibilitada de fazer alguma coisa, meus pensamentos interferiam na minha viagem de volta para a casa de Deus. Eu não queria partir. Então, naquele momento que você é resistente entre o corpo físico e o corpo espiritual, tem pessoas que desencarnam e demora meses, anos para se desprender do corpo físico. Porém, ela foi auxiliada desde quando ela estava deitada. Veja bem o quanto é importante você entender esse mecanismo que acontece entre o corpo físico, o corpo perispiritual e o corpo espiritual. Então, veja bem que a filha dela procurou estudar, procurou conhecer esse lado, para quando acontecesse, ela teria condições de entender o que a mãe dela fala nessa carta. Num outro parágrafo, ela diz o seguinte: emocionada ao reencontrar tantos irmãos que me ajudaram, rogo ao Mestre Jesus o amor que carrego em meu peito pelo apoio recebido nas horas derradeiras. Nós sabemos que na hora que o espírito está ali naqueles derradeiros momentos, fazendo a passagem entre o corpo físico e o corpo espiritual, ele está recebendo a assistência dos irmãos espirituais, dos mensageiros de Deus, de um familiar que já está do outro lado da vida, como ela fala aqui do esposo que estava lá, que acolheu, que ajudou, que colocou no colo. Foi ele que levou, né, para o seu novo cantinho, a sua nova morada, para que ela pudesse restabelecer as suas forças e rever, através da visão panorâmica, toda a sua vida terrena. Ela percebe, diante disso, da quantidade de falhas cometidas, justo por conta da falta de aceitação da doença que ela passava deitada. E isso acontece, não aconteceu somente com a Dona Helena, muitas pessoas. Tem gente que diz assim: olha, o meu familiar está lá na cama há anos deitado. Disseram que ele já era para ter ido embora, mas ele está segurando, ele não quer ir embora, entendeu? Acontece isso mesmo. Mas quem somos nós para falar que a pessoa já deveria ter ido? Não. Só partimos no dia programado, porque é Deus quem sabe do nosso caminho, da nossa hora de retornar ao mundo espiritual. Entendeu? Então tem pessoas que falam isso. Aqui ela diz: daqui a minha vontade era de falar o mais rápido, que não estou muito distante. Sou um espírito que ainda precisa lutar para ajudá-los. Esse é o meu propósito enquanto sigo confiante no nosso reencontro para unir nossos corações. Veja bem, ela chega ao mundo espiritual, lá ela descobre a quantidade de coisas de pendências que ela deixou, principalmente na família. Ela percebe que enquanto ela vai melhorando, após esse desabafo, ela vai ter a oportunidade de evoluir, de melhorar e de vir ajudar os filhos. É assim que acontece. E aqui ela diz: não foi fácil vencer o medo, as dores, as dificuldades, o orgulho, os obstáculos e a insegurança, acompanhada de uma saudade profunda. Saudade essa, meus filhos, que só valorizamos quando percebi que não dei conta de unir nossa família da maneira que um dia prometi a Deus e não dei conta. Gente, ela não precisa se culpar por isso. Por quê? Os filhos crescem. Cada filho tem caminhadas diferentes. As escolhas
tem o livre-arbítrio, né? Então, nem sempre aquilo que eu quero para o meu filho é o que ele vai fazer, né? Então, quando os filhos receberem, né, essa carta, né, esse depoimento dessa mãe profundo, somente eles vão entender por que que ela trouxe em detalhes tudo o que aconteceu com eles. Por que que ela fala da Giane? Foi uma filha que cuidou dela durante muitos anos. Os outros também cuidaram. Mas ela trouxe, isso não quer dizer que ela gosta mais dela do que os demais. Não, não é isso. A mãe, ela reconhece que todos os filhos moram no seu coração. E se talvez não citou o nome dos demais, como ela citou da filha, não tem problema nenhum, porque talvez o reajuste com essa filha era bem maior do que com os demais. Entendeu? Às vezes a nossa dívida com o filho é bem maior do que a do outro. Veja bem, às vezes você tem que estar ali diariamente, tem que renunciar tantas coisas da sua vida para cuidar de um familiar. Já tem o outro que não se identifica com isso, né? Já tem outros que não, eu não consigo ficar, eu não consigo viver com uma pessoa que está doente, eu fico querendo que ela melhore e eu não consigo fazer com que ela melhore porque não está ao meu alcance. Então, tudo isso é importante, gente. Por isso que é interessante você estudar o Evangelho, principalmente o capítulo 14, os laços de família, onde a gente vai entender lá as antipatias, simpatias, o amor, né? Essa aversão que a gente tem quando a gente encontra outra pessoa, principalmente gente da família, porque está ali para reajustar, para aprendermos juntos nesse educandário. Então, tudo isso é importante a gente entender. E a dona Helena, ela trouxe isso aqui nas entrelinhas, tá? E que bom que todos vão ficar livres, aliviados. E os demais filhos podem colocar lá, entra no grupo, coloca, quem sabe um dia ela também aproveita e recebe uma permissão e manda um recadinho para cada filho, falando das experiências, né? De tudo aquilo que vivenciou junto com vocês, né? Isso pode acontecer. E aqui ela diz: agradeço também pelos cuidados recebidos em vida enquanto estava deitada numa cama, dando trabalho para meus filhos. Ela cita meus filhos no plural, onde ela engloba todos eles. Então, todos eles ajudaram, né? Então, você que recebeu essa carta hoje, leia, releia, estude, agradeça a Deus. A fila é enorme de pessoas, de espíritos se preparando para escrever uma carta. E como eu já falei, eu sempre escrevo narrativas. São cartas longas e são cartas que desgastam muito o médium para escrever. Às vezes eu passo 2, 3 dias escrevendo uma carta, a depender do tamanho dela eu passo uma semana escrevendo. Cada dia o espírito traz uma parte daquilo que ele quer, do conteúdo que ele quer que coloca na carta. Isso é normal acontecer. Então eu peço que as pessoas que estão aí nos seguindo, né, tenham um pouco de paciência, porque na hora que a sua carta chegar, vai valer a pena. Porque o seu familiar vai ter a oportunidade de contar toda a sua história. Ela falou. Ela chegou lá doente, o esposo com outros espíritos receberam, levaram para um ambiente para ela se refazer, e ele ajudou ela a se reerguer para que ela pudesse receber essa permissão, encorajá-los para que ela tivesse esse merecimento de conversar com essas pessoas para que daqui para frente ela possa evoluir e melhorar a cada dia. Que bom que a gente consegue ajudar tantas pessoas que moram distantes, pessoas que a gente não tem contato, pessoas que encontram a gente nas redes sociais. Muito obrigado pela atenção e carinho. Agora eu vou deixar aqui um passo a passo para você que assistiu esse vídeo. Para quem recebe carta, né, como essa irmã que está recebendo, essa seguidora, eu escrevo a carta ditada pelo espírito comunicante, mas quem vai validar é o coração de quem recebe. Para assistir na íntegra, você vai ter que se inscrever aqui no meu canal, né? Aproveita para assistir todas as outras, né, cartas que tem aí no meu canal, que já foram escritas, já foram lidas. Serve de aprendizado para qualquer pessoa, não somente para essa seguidora que recebeu a carta da mãe, mas todas as outras cartas é importante estudar também, tá? Esse vídeo, aproveita e salva aí na sua galeria para quando você quiser assistir
Porque os vídeos eu estou gravando, né, individual, as cartas, para que cada pessoa possa guardar ali esse patrimônio, né? Esse merecimento, essa permissão de Deus, esse presente de Deus, de um familiar, de um ente querido que teve a oportunidade de escrever. Então, salve, guarde, compartilhe com seus familiares, né? Aproveite essa oportunidade para mostrar para as pessoas que é possível a gente receber uma carta de um ente querido que se preparou e que aproveitou essa oportunidade, o merecimento e escreveu para a família. Caso queira receber a carta, né, basta me enviar uma mensagem. Você vai receber a carta em PDF, né? Me mande uma mensagem nos grupos de apoio para que eu possa lhe enviar o PDF. Você vai imprimir, guardar, você vai ler, reler, estudar, observar e agradecer a cada minuto, porque a sua mãezinha vai estar do seu lado. Num determinado momento aqui da carta, tá, gente? Eu estava muito emocionada, até embarguei um pouquinho a minha voz, porque a dona Helena está aqui comigo. Porque eu já falei para vocês, quando eu estou lendo a carta, o Espírito vem para perto de mim para me transmitir essa energia, esse amor, essa alegria, para transmitir para os filhos, para a família que vai receber esse vídeo mais tarde. Então, é importante lembrar que o equilíbrio mediúnico, tudo isso que eu estou fazendo aqui, tem uma grande responsabilidade da minha parte, justo pelo fato de estudar, me dedicar para colocar em prática os meus talentos, para educá-los. À medida que eu vou escrevendo, eu vou melhorando a cada carta que eu escrevo. É assim que acontece. E aqui no final eu vou colocar um passo a passo, caso você venha assistir esse vídeo dessa carta dessa mãezinha mais tarde. Como fazer para ir em busca de uma carta com a médium Nancy Souza, tá? O trabalho das cartas acontece de forma online. Primeiro, me seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, né? Você vai procurar aí canal da Nancy DF ou cartas da Nancy DF. Lá no Facebook você vai encontrar a nossa página Nancy Rocha Souza, tá? Inscreva-se no meu canal no YouTube, que é o canal da Nancy DF, tá? Canal da Nancy DF. Entrar nos grupos de apoio, né, que é o Telegram, onde você vai postar sua solicitação para uma possível carta futura. É lá também que eu posto o nome das famílias quando contempladas com uma carta, ok? Entrar também no grupo de apoio do WhatsApp. Por que eu uso as ferramentas virtuais? Porque as notificações, pessoal, do Telegram, muita gente não observa, né? Não tem, assim, uma certa frequência. E as notificações no WhatsApp, você tem uma frequência maior, né? Para visualizar. Então, por isso, tem os dois grupos de apoio, você pode entrar. Porém, para postar a solicitação somente no Telegram. O grupo é fechado, mas de vez em quando ele abre, né? Você recebe lá a notificação, o dia que ele vai abrir, você vai lá e coloca. Tem lá uma mensagem fixada e você pode visualizar o passo a passo e fazer, né, direitinho, conforme está lá no grupo. Assistir os vídeos no canal sobre o Evangelho, sobre as cartas, né? Tudo isso é importante para preparar o seu familiar que está do outro lado, que você ainda não obteve esse merecimento. Então, você mesmo vai ser esse instrumento, ele vai lhe guiar para encontrar esse canal para que você possa assistir as lives, assistir os vídeos sobre o Evangelho, assistir os vídeos das cartas que eu leio aqui, como essa. Então, dessa maneira, é uma escola, é um aprendizado, tanto você como o espírito, né, que está do outro lado, que é o seu ente querido, ele vai sendo preparado, vai em busca dessa permissão e no momento, né, que ele receber a permissão, ele vai escrever. Tanto através de um médium conhecido seu aí na sua cidade, como na minha sintonia, isso não impede, porque o meu trabalho acontece, né, à distância, né, online, então não tem problema nenhum. Vamos lembrar que depois que você fez todo esse passo a passo, lembrando que ao postar a sua solicitação, você não está me encomendando nada, tá? A gente vai aguardar o telefone tocar de lá para cá, como falava Chico Xavier, né? Então, a gente vai aguardar e quando ele toca na minha sintonia, a carta sempre chega no momento oportuno. Obrigada pela atenção e carinho e até o nosso próximo encontro.